Localizado na praia de Itaipu, na região oceânica do município de Niterói, o Museu de Arqueologia de Itaipu deixou de ser apenas as ruínas do que sobrou de um antigo abrigo de mulheres para se transformar em um museu, contando com a luta da colônia de pescadores de Itaipu nesse processo. O local onde no século XVIII funcionava praticamente como um depósito de mulheres era destinado a abrigar órfãs, prostitutas, aquelas que pretendiam seguir a vida religiosa, viúvas, mulheres que haviam engravidado ou mantido romances antes do matrimônio, como forma de castigo para meninas solteiras que se rebelavam contra as determinações dos pais, principalmente por motivos de casamento, e também para as mulheres que ali eram instaladas por seus pais ou maridos quando estes precisavam sair em viagem. De acordo com as cartas de visitas pastorais, ainda existiam mulheres no estabelecimento até 1812, porém num estado degradante. A partir de 1833, o espaço se tornou um asilo para menores que durou por pouco tempo. Existe um vácuo na pesquisa histórica e não se sabe para qual finalidade a instituição foi utilizada até o início do século XX, quando o espaço foi ocupado pelos pescadores locais. Para melhor compreensão dos fatos, montamos uma linha do tempo explicando como a comunidade de Itaipu foi de suma importância no processo de criação desse museu. 1764 é a data de fundação do recolhimento de Santa Teresa. A primeira busca sobre a propriedade legal do terreno no processo de tombamento do recolhimento de Santa Teresa é datada em 1946 pelo então diretor-geral do Departamento de Patrimônio Artístico Nacional, Rodrigo Melo Franco de Andrade. No mesmo ano, o prefeito de Niterói afirma que o terreno pertence à Companhia Territorial Itaipu S.A., empresa responsável pela urbanização do bairro. Em 1948, acontece a primeira recomendação de tombamento da Divisão de Estudos e Tombamentos do DEFAN. Em outro documento datado no ano de 1948, aparece pela primeira vez uma referência aos moradores de Itaipu. O técnico responsável por uma inspeção na área reitera uma denúncia dos moradores locais sobre a instalação de um gerador no interior das ruínas. Em 1950, os pescadores organizados através da colônia de pescadores Z10 entraram em contato 2 vezes com o DEFAN. Na primeira vez solicitando tombamento das ruínas, e no segundo contato foi entregue uma planta com as condições atuais do terreno, solicitando que fosse incluída ao processo de tombamento. No ano de 1954, os pescadores entraram em contato com o governo do estado do Rio de Janeiro. Consta no processo de tombamento uma cópia de documentação enviada pelo governador do estado ao presidente da República, Getúlio Vargas, solicitando que o bem em questão viesse a servir de sede à colônia de pescadores, a pedido dos próprios pescadores que se comprometeram em respeitar o seu estilo barroco. Após esse pedido do governador ao presidente, seguem as recomendações do chefe da seção de História do Ministério da Educação e Cultura, Carlos Drummond de Andrade, e do DEFAN. Em ambos os documentos, os responsáveis solicitam que a concessão feita pelo presidente da República à colônia de pescadores só se efetive mediante a obrigação assumida de que qualquer projeto de obras seja submetido à aprovação do DEFAN. Em 1955, o DEFAN finalmente inscreve os remanescentes do recolhimento de Santa Teresa no livro do tombo das Belas Artes, tombando as ruínas como um monumento. O sítio Duna Grande é descoberto por uma equipe do Instituto Brasileiro de Arqueologia em 1962 e registrado junto ao DEFAN, passando a ser protegida pela Lei Federal 3.924, que trata dos monumentos arqueológicos e pré-históricos. Em 1968, iniciaram-se as obras de consolidação, conservação e restauração da capela e das paredes de rocha das muralhas, um trabalho de proteção das ruínas contra a erosão pelos ventos e ações predatórias. Vale lembrar que durante a década de 60, o arquiteto Edgar Jacinto, chefe do Departamento de Conservação e Restauração do DEFAN, dedicou-se ao projeto de criação de um museu a ser instalado no monumento. É importante salientar que, em 1970, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o DEFAN, é transformado em IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Museu de Arqueologia de Itaipu inicia suas atividades 22 anos após o seu tombamento, no dia 22 de março de 1977, após um intenso conflito entre o Estado, iniciativa privada e a sociedade civil organizada. Devido à pandemia de Covid-19, não conseguimos ter acesso ao espaço interno do museu, porém, trouxemos uma planta 3D para a melhor visualização do prédio. O antigo recolhimento de Santa Teresa é uma construção em alvenaria de pedra, com conchas dos sambaquis, moldura de cantaria unidas por óleo de baleia.
O corpo principal do prédio ainda permanece com todas as suas características. Sua planta é um retângulo, medindo 46,40 metros de comprimento por 26,60 metros de largura, totalizando uma área de 1.234,24 metros quadrados. À esquerda do acesso principal do museu ficam a recepção e as exposições de curta duração. Agora, o cursor está em cima da capela, onde fica a exposição de longa duração. Logo à esquerda da capela tem um espaço destinado a oficinas de escavação para a criançada. Do outro lado do prédio ficam os sanitários, os bebedouros, o escritório de administração e o escritório técnico do museu. A Duna Grande, ou também conhecido como Sítio Arqueológico Itaipu, faz parte do Museu de Arqueologia de Itaipu e é desde 2008 um anexo do Parque Estadual do Serra da Tiririca. Situa-se a leste do canal de Itaipu. A Duna Grande trata-se de um sítio pré-colonial sobre dunas. Para comemorar a data de seu cinquentenário em 1987, o IFAM proclamou a Duna Grande como um monumento símbolo da arqueologia nacional. Influenciado pela Política Nacional de Museus que foi criada em 2003, o museu adotou uma nova postura museológica e passou a desenvolver trabalhos sistemáticos com um grupo de pescadores tradicionais do seu entorno desde o ano de 2010. O inventário participativo de pessoas e memórias do Museu de Arqueologia de Itaipu foi um desses trabalhos desenvolvidos junto à comunidade. Trouxemos a historiadora Bárbara Primo, responsável pela pesquisa desse projeto, para nos contar como foi essa experiência. Meu nome é Bárbara Primo, eu sou historiadora e arquivista e eu atuei no Museu de Arqueologia de Itaipu, no setor de pesquisa, de março de 2014 a setembro de 2019. O Museu de Arqueologia de Itaipu, o MAI, ele é um museu federal. Ele é administrado pelo Instituto Brasileiro de Museus, que é uma autarquia vinculada ao Ministério do Turismo e que é responsável não só pela administração dos museus federais, como também pela elaboração de políticas públicas para o campo da museologia no país. E para começar a falar sobre o inventário de pessoas e memórias, eu preciso primeiro contextualizar o MAI no território que ele ocupa e também no âmbito das atividades que vêm sendo desenvolvidas pela equipe da instituição ao longo dos últimos anos. O MAI, como o próprio nome já entrega, ele fica situado no bairro de Itaipu, na região oceânica de Niterói. Mais precisamente, o museu fica muito próximo à praia, cerca de 100 metros da linha do mar, em meio a uma comunidade de pescadores que habita aquela região. A edificação que abriga o museu é formada pelas ruínas do recolhimento de Santa Teresa, que foi um bem tombado pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1955. E entre esse tombamento em 55 e a criação do museu, que acontece em 77, a gente tem um interregno aí bem grande, de pouco mais de 20 anos. E nesse intervalo, a região onde hoje está o museu, ela passaria por uma série de mudanças e acontecimentos que acabariam por formar um contexto muito propício para o surgimento de um museu de arqueologia nesse local, um espaço tão distante do centro da cidade. E o fato é que já nos anos 50, a região oceânica de Niterói ela começa a sofrer os efeitos de um boom imobiliário, que seria impulsionado nos anos 70 com a construção da ponte Rio-Niterói e com a intensificação do que a gente chama do turismo de fim de semana, Então, principalmente as décadas de 70 e 80, elas são marcadas pelo surgimento de diversos empreendimentos imobiliários na orla da cidade. E, em decorrência das obras para esses empreendimentos, para esses loteamentos, uma série de sítios arqueológicos seriam descobertos ao longo do litoral da região oceânica de Niterói, sobretudo Sambaqui e Sambaqui sob duna. E de todos esses achados, o único que resistiu à especulação imobiliária foi o sítio Duna Grande, que foi descoberto em 62, que fica localizado a mais ou menos 400 metros de onde hoje está o museu. Nos anos 60, 70, então, a arqueologia ela era um assunto muito em voga, muitas pesquisas acontecendo, e a descoberta do Duna Grande, que é considerado um monumento símbolo da arqueologia brasileira, essa descoberta ela fomenta ainda mais esse debate. E a existência de um bem tombado, que eram as ruínas de recolhimento, tão próximo a esse sítio recém-descoberto da Duna Grande, foi justamente o que motivou
a criação nesse local de um museu dedicado à temática da arqueologia. No entanto, mais do que pesquisar, comunicar e divulgar a temática e o acervo arqueológico que está sob a sua guarda, o MAI está encravado, né, em meio a uma comunidade de pescadores artesanais. E a história dessa comunidade, das pessoas que habitam esse entorno do museu, das ruínas, confunde-se muito com a própria história da criação e da existência do museu. Então, comunicar esse entorno, né, a comunidade, as suas histórias, os seus saberes, assim como a relação dessas pessoas com o território que elas habitam, é um trabalho que a equipe do museu já vem realizando há algum tempo. Uma das primeiras ações realizadas nesse sentido foi um recolhimento ativo por parte da equipe do museu de fotos e vídeos dos moradores, que retratassem os próprios habitantes, a pesca, os espaços, as paisagens, enfim, Itaipu de uma maneira geral. E essas pessoas, ao permitir a digitalização desse acervo pessoal, elas confiavam a nós, né, ao museu, elas confiavam no museu como esse espaço de depósito e de salvaguarda dessa memória, né? E através desse contato que a equipe fazia com a comunidade, essas fotos elas eram trazidas pelos moradores, né? Nós digitalizávamos, a gente formalizava essa doação, essa reprodução a partir da assinatura de um termo de uso de imagem e a gente então devolvia as fotos para as pessoas. Então, dessa forma, o museu foi paulatinamente construindo esse banco de dados audiovisual sobre Itaipu, sobre seus moradores, suas histórias. E essa iniciativa ela foi ganhando vulto, né? Ao passo que as pessoas foram tomando ciência dessa iniciativa e a notícia, enfim, foi se espalhando. E essa ação, que começou um tanto tímida, um tanto amadora, ela chegou a amealhar algo em torno de mil arquivos, né? Entre imagens e vídeos, que a gente armazenava nos nossos próprios computadores e em HDs externos. E essa solução, né, de armazenamento ela ia acabar se mostrando insuficiente, principalmente quando, em 2014, o museu recebe a doação do acervo Rui Lopes. O Rui, que é um fotógrafo amador, que frequentou Itaipu nas décadas de 60 a 80, mais ou menos, ele possui um acervo fotográfico incrível sobre Itaipu, sobre as pessoas, sobre as paisagens, a pesca, um acervo formidável. Ele retratou ao longo de todos esses anos o cotidiano da pesca, as pessoas, as festividades, as moradias, as transformações pelas quais Itaipu passou, de maneira que o acervo dele faz um panorama, né, imagético da história de Itaipu. E o Rui, então, ele doa para o MAI, em 2014, um montante de pouco mais de 500 fotos em suporte digital de alta resolução. E a partir desse acervo doado, o museu realiza, em 2015, uma exposição de curadoria e construção coletivas. Uma vez que essas fotos, né, que foram doadas pelo Rui, elas não possuíam nenhuma legenda, nenhuma indexação, nenhuma identificação, enfim. E para a gente realizar essa exposição, seria necessário obter um mínimo de informação sobre as pessoas, os locais que eram retratados, né? E essas informações elas só poderiam ser obtidas junto à comunidade. Então nós fizemos uma ação de curadoria e legendagem coletiva que ocorreu através da realização de uma série de rodas de conversa entre a equipe e os moradores. E nessas rodas de conversa que ocorriam nos pátios do museu, os moradores puderam selecionar as imagens que iriam compor a exposição, assim como identificar os retratados, para que aí, então a gente pudesse criar as legendas e produzir, confeccionar a exposição. Essa primeira iniciativa, né, essa exposição que a gente nomeou como Faces de Itaipu, a gente considera como uma segunda etapa daquela primeira iniciativa de doação e coleta de imagens feitas junto à comunidade. E essa ação, essa exposição de curadoria coletiva foi também uma ação pioneira para o museu, justamente porque ela foi fruto de uma construção coletiva, colaborativa,
e também porque ela não incluía só as imagens doadas pelo Rui, ela incluía também aquelas primeiras imagens doadas pelos próprios moradores. Essa exposição ela teve uma repercussão muito boa entre os moradores e foi, sobretudo, uma experiência muito emocionante, né? Tanto para a equipe do museu, que pôde finalmente comunicar esse entorno e as histórias dessas pessoas, né, dessa comunidade, quanto para a própria comunidade que se viu representada nesse espaço institucional, né, do museu. E essa experiência ela deixou muito em evidência, né, esse desejo da comunidade em ter as suas vozes, as suas trajetórias contempladas pelo discurso institucional. E também deixou muito em evidência a relevância de projetos dessa natureza, né, de ordem mais dialógica e colaborativa. E foi nesse sentido que, em 2016, o museu realizou uma oficina de inventário participativo. E dessa oficina nasceria o nosso projeto de inventário participativo de pessoas e memórias. O escopo desse projeto ele previa a realização de 40 entrevistas com moradores de Itaipu, homens e mulheres, de maneira que o material produzido, né, nessas entrevistas ele passaria a fazer parte do acervo do museu, do acervo da instituição, assim como seria fonte para subsidiar pesquisas externas e internas. E assim como se deu com a exposição do Rui, a exposição Faces de Itaipu, a escolha da categoria do inventário, né, no caso o inventário de pessoas, assim como a escolha dos 40 entrevistados, ela foi feita de maneira coletiva, também a partir de rodas de conversa com os moradores de Itaipu. E assim, né, ao longo do ano de 2017, a equipe do projeto, que era formada principalmente por mim, pela Mirella, que era museóloga do MAI nessa época, e por 2 bolsistas, uma delas dedicada só a fazer o registro, né, audiovisual, enfim, filmar, gravar. Essa equipe, né, nós 4, nós entrevistamos essas 40 pessoas eleitas nessa primeira fase do inventário. Uma vez concluída essa primeira fase das entrevistas, nós passamos à etapa seguinte, que foi justamente de sistematização desse material. E o que essa etapa previa, né? A transcrição de todos os áudios das entrevistas, a edição das entrevistas em vídeos curtos, em torno de 15 a 20 minutos, e a elaboração de um livro sobre o projeto ao final, né? A elaboração de um livro. Eu acho que essa fase foi a fase mais complicada do projeto, talvez tenha sido a nossa principal dificuldade, porque nós subestimamos o tempo que essa fase levaria, sobretudo o tempo da transcrição dos áudios, né? Porque uma vez que as entrevistas elas duravam em torno de 1h30, 2 horas, a transcrição ela resultava em arquivos muito longos, muito extensos. E essa etapa ela era fundamental, né? Porque foi justamente a partir da transcrição dos áudios que nós conseguimos elaborar os textos para compor o livro, né? Porque o livro ele tem ele reúne uma amostra sintética de cada uma das entrevistas, né? E os resultados tangíveis desse projeto, portanto, são justamente esse material bruto audiovisual, que é algo em torno de 70 horas de material, as transcrições completas dos áudios das entrevistas, os vídeos editados de cada uma das entrevistas, o livro publicado, né, que está disponível online, e um documentário curta de 30 minutos, que é o Histórias de Vida, Histórias Vividas. Para além desses resultados, que, né, foram muito ricos, e eu acho que os resultados não tangíveis foram ainda mais relevantes, né, sobretudo no que concerne esse aprofundamento das relações entre o museu e a comunidade, e também no que diz respeito a essa possibilidade de registrar comunicar a história desse território que é habitado por pessoas que lutam para ter as suas memórias e as suas vidas preservadas. Yes, 2001 you 2000+1. So you listen to the dawn, black alien speed, don't fear no man, don't fear no wave, don't fear no DJ, riding bigger waves almost every day, from Casimba do Padre to Jeffreys Bay. If you fall rude boy, no time to pray, oh Lord, I know it's somewhere between earth and sky.
tell you no lie. Sempre fico momentos antes de entrar na água, sentindo o carinho do vento, vendo mar levar todas as mágoas. O tempo era bom quando só fazer o som era nossa parada. Nem sonhava com a pressão de ter a carteira recheada. Pra essa rapaziada que vive estressada, uma respirada, uma baforada, cada beijinho da namorada. Espírito loucão, local de taquateada, do atol da Garopaba. Minha profissão é não meter os pés pelas mãos, é meter o pé na estrada. Eu tô aqui, não é pra te iludir. Entenda a mensagem de meu Black Spirit. Sai do sereno, larga o veneno. Seja mais pleno, não perca mais tempo. Everybody works to be the number one, but don't forget to have fun. Catch a wave and go, that's the style of the flow. No fear when I'm in here, rhyming till the mic blow. 2001, Apocalipse Now, na hora do show. Backdoor, Pipeline, Hawaii. Fernando de Noronha, Brasil, passando por Indonésia, Mental Hawaii. Mavericks, California, Mark Fu, descansa em paz. Peace. Enfrenta de frente a pororoca, corta no dente, a corda que nos prende a costa. Estilo de vida livre, sem briga, sem pull the trigger, costa quente, na prancha do skate, no parapente, corta. Essa de sou parente ou filho, sem milho não tem pipoca, quem dorme de touca não se acostuma com frio. Quero uma toca, uma boca na minha, ó quem me kit no rio.